modelo de contratação. Quando você vai olhar o financeiro, você faz 30 entrevistas, faz teste de Excel, teste de matemática financeira. Você quer saber 2, 3 empregos que ela já trabalhou para você ligar, para saber. Todo esse cuidado. Aí você vai contratar um vendedor. Você vai lá e pergunta, você não conhece ninguém aí, não? Exato. Então, assim, você vê na contratação, você já vê que o departamento comercial é o mais subestimado. Né? Exatamente. Então, vamos mudar isso pelos vendedores e pelas empresas. A melhor maneira de você encantar um cliente é primeiro não desencantar. Assim, eu sempre gostei muito disso. A melhor maneira que você tem de começar a procurar motivar uma equipe, um grupo de pessoas, uma empresa, enfim, é você não desmotivar. Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente fala em empreender, a gente está falando em arriscar. Só que qual que é o problema? O problema é que hoje, o erro que fazia parte do sucesso, hoje, qualquer erro é um fracasso. Fala galera, mais um Superlógica Talks começando, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Ao meu lado, Kátia Tamanini, ela é empreendedora e sócia da Superlógica. Tudo bom, Kátia? Tudo ótimo, Zé. Um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Estar com você, apresentar esse Talks que traz muito conteúdo para o nosso mercado, então bem bacana. E também com um super convidado que temos aqui hoje, né? Um super convidado, é demais da conta. Hoje a gente vai aprender a vender tudo, praticamente tudo. Ou, eu diria que tudo. Estamos aqui com o nosso querido Thiago Conser. O cara é o AIS da venda. Bem-vindo, Thiago. Obrigado, né? Obrigado, Kátia, pela oportunidade. Vamos falar do coração dos negócios, né? Departamento aí que às vezes é um pouco subestimado, mas vamos falar sobre isso aí. E obrigado pela oportunidade, né? De não só trazer eu, mas trazer também a voz aí do Orgulho de Ser Vendedor, né? Nosso movimento. Obrigado. Vamos ter um papo muito agradável, muito prático aí. Mano, maravilha. A gente que agradece a sua disponibilidade. Legal. E você falou agora, citou o Orgulho de Ser Vendedor. Eu queria entender um pouquinho melhor o que é esse movimento que você criou. O que é o Orgulho de Ser Vendedor? Primeiro ele começou como um movimento, né? Eu tinha uma outra empresa, que era uma escola de vendas, tinha todo um trabalho de formação, e começou com um movimento para atrair as pessoas quando a gente começou a entender que as comunidades estavam ganhando força, né? Isso tem muito, era mato na época, né? Na mesma época que eu comecei o YouTube. Então aí a gente começou a entender que as comunidades elas estavam vendo os nichos, né? Depois hoje os hipernichos, que a gente está trabalhando muito, principalmente na área de vendas. Eu comecei a perceber que existia ali dentro da parte de vendas muita gente e era uma atividade que não tinha um orgulho de ser construída, né? Que as pessoas trabalhavam lá, mas elas tinham, pelo contrário, elas tinham até muito desafio com relação ao próprio trabalho. Então, muitos escondiam o nome. Vezes, né? Exatamente. Enfim, tem muito tempo, né, de construção, má construção do trabalho de vendas, né? Até como ela surgiu mesmo. Então tem todo um trabalho por trás que a gente está tentando mudar isso e o próprio mercado vem pedindo. Então aí a gente quis reunir essas pessoas e trazer um olhar profissional sobre essa atividade de vendas e, mais importante, né, que elas tivessem orgulho de ter essa atividade, que é a atividade de vender. Porque aí, com esse trabalho, depois todo o resto fica mais fácil, né? De procurar educação, de conseguir criar outras comunidades. Então, no começo foi bastante desafiador, né? Porque muita gente nem gosta de ser chamado de vendedor. Inclusive, tem várias dicas que a gente vai passar daqui a pouquinho. Mas a gente conseguiu construir e hoje está muito legal. Hoje é disparado aí a maior comunidade de vendedores da América Latina. E a gente está com uma formação online também, uma comunidade. Então tem todo um grupo hoje que está se retroalimentando, porque esse é um dos corações de uma comunidade, né? A própria comunidade, ela se retroalimenta, ela gera discussão, ela vai melhorando. E está no início, mas já tem bastante gente participando. Não só da América Latina, mas da Europa também, né? Eu estou sabendo que teve... Exatamente. A Europa está precisando, tá com essa lacuna aberta. E essa lacuna você identificou? Como é que foi esse começo seu? Como é que você se tornou um vendedor e se tornou uma pessoa? É hoje uma sumidade em falar sobre vendas. Vendas, ao meu ver, eu acho que é o carro-chefe de qualquer empresa. Para a empresa se manter, ela precisa do dinheiro e o dinheiro ela vem da receita de vendas. E às vezes a gente não tem esse devido valor dado a esse conjunto de pessoas que estão lá propostas ou às vezes caíram de paraquedas ali dentro daquele mecanismo de vendas. E eu queria entender como o Thiago caiu nesse mundo de vendas, nessa loucura que é. Bom, como ainda a grande parte dos vendedores começam a trabalhar por alguma oportunidade, né? Ninguém cresce sonhando trabalhar com vendas. Então esse é um grande desafio, a gente conseguir colocar profissionalismo, levar orgulho, né, para esses profissionais. Então, imagina que você tem que colocar ali entusiasmo, você tem que colocar vontade, você tem que colocar um olhar profissional, né, você tem que colocar um olhar sobre investimento, sobre melhoria, processo, tecnologia, que é o que hoje é vendas, em gente que nunca sonha estar lá. Né?
Então, se você vai... Eu falo muito na palestra, se você perguntar para qualquer criança na sua família, né, o que ela quer ser quando crescer, ninguém vai eles falar vão que falar é bombeiro, médico, youtuber, tiktoker, enfim, né? Exatamente. Digital influencer, né, são as pessoas gamer. Exato. A criança vai falar que ela quer ser astronauta, Mas não vai falar mesmo que é sem ter vendedor. tido nunca contato com astronauta, mas não vai, a criança prefere falar com extraterrestre do que atender cliente. Então, assim, não é uma atividade, né? Quer dizer, se ele prefere ir para Marte, onde qualquer mínimo erro, né, qualquer coisa pode morrer naquilo lá, mas se ele não tiver cliente, ela prefere ir para Marte. E isso acontece realmente. Então, realmente, as pessoas que começam a trabalhar com vendas, elas começam por uma oportunidade que surgia para elas, talvez porque elas precisavam, e a profissão de vendas é a profissão que mais tem no mundo. Tem vários autores incríveis, um deles é o Daniel Pink, que tem, né, Drive, que é um livro muito famoso, e tem um outro muito famoso dele, que é Vender da Natureza Humana. Né? E aí lá ele demonstra com as pesquisas várias coisas, mas duas coisas que eu sempre cito, que uma é que a profissão que mais tem no mundo é vendedor. Então, quando você olha aí continente por continente nas pesquisas, o que mais tem é a profissão de vendedores. Então, se você olhar, por exemplo, nessas plataformas de busca de emprego, a maior parte é para vendedores. Para vendedores. Né? Então, mais de 20% de todas as vagas para 2023 no Brasil vão ser voltadas para a área comercial. Né? Em Portugal, por exemplo, que a gente teve agora de pouco, a gente fez a pesquisa lá passa dos 25% dos profissionais, de todos os profissionais que vão ser recrutados em 2023, vão ser para a área de vendas. Comercial. Tiago, e você trouxe algo que, assim, você falou que nem geralmente as pessoas, né, ninguém cresce querendo ser vendedor, né, como uma criança, quando você pergunta e tudo mais. Mas também você trouxe a questão da habilidade humana de algumas coisas. Assim, pelo seu caminho, já apareceram também pessoas que têm todas essas habilidades, muitas vezes, que tem inclusive a parte de processo, conhecimentos, e assim, muitas vezes é um vendedor nato, mas ele não se enxerga vendedor, né? E aí eu acredito, talvez, que possa até ser por conta dessas questões, né, de subestimar. As questões estão mudando hoje, mas muitas vezes, eu vou ser vendedor, né? Por quê, né? E assim, muitas vezes a gente enxerga, né, com muita naturalidade em algumas pessoas, essa forma de vender, uma forma bem natural, né? Bem natural de venda. Como que você vê isso? Como que você enxerga, ou no seu caminho, né, com todos os vendedores que você trabalha, capacita, enfim, faz treinamento, palestras? Tem alguma curiosidade nesse sentido? Alguma coisa assim? O que tinha antigamente era assim, o bom vendedor, ele vendia qualquer coisa. Inclusive é uma frase que ainda tem muito, né? Muita, mas muita. A maior parte das pessoas ainda usa essa frase. Ah, não, vendedor bom vende qualquer coisa. Essa, de várias mentiras que tem, né, sobre vendas, essa é uma que é clássica, né? Inclusive, mais uma indicação, tem um livro que chama Incrível Ciência das Vendas, do Gaziri. O Gaziri é um cara que foi executivo e hoje é um cientista, é um cara que vive, né, viaja o mundo, pesquisando, né, inclusive agora está fazendo mestrado em Harvard, então, e ele escreveu também um livro que é muito famoso, que é A Incrível Ciência da Felicidade, né, que é bem mais recente dele, então tudo baseado em ciência, e lá ele derruba vários mitos de venda no Incrível da Felicidade e no de vendas, né? Então, esse é um deles, vendedor bom vende qualquer coisa. O que aconteceu de uns anos para cá foi o hipernicho, né, e o desdobramento de outros modelos de venda, como por exemplo o Inside Sales, que era antes conhecido como, né, televendas, né? E aí foi evoluindo e hoje tem uma diferença enorme entre televendas e inside sales. Mas, por exemplo, é essa divisão. A outra é produtos e serviços, né? A outra, por exemplo, é SaaS, né? E outra metodologia. Então, cada modo desse, ele tem um modelo de estrutura comercial. Né? E dentro do modelo de estrutura comercial, ele tem processos diferentes. Então, você tem hoje vendedores que se adaptam muito bem em inside sales, e tem gente que vai muito bem na rua. São desafios diferentes, né? O cara de rua, por exemplo, ele não tem uma rotina como tem do inside sales de documentação de atividades, processos muito bem definidos, provavelmente o modelo de venda é diferente, então você tem ali uma geração de lead, talvez um SDR, depois, então assim, é um modelo diferente de trabalho. Então aquele modelo do closer, por exemplo, que faz uma atividade só de fechamento, é diferente do cara de rua, que faz um representante que tem todo um processo. Então, hoje, quando você fala assim, um vendedor nato, por exemplo, hoje é muito mais difícil você ter essa definição, porque você tem hipernichos também de venda. E aí você tem perfis diferentes de venda. Como que a gente começa uma contratação de vendedor? Define, né, o perfil ideal de vendedor. A gente pega o job description e cruza com o comportamento. Então você pega uma atividade, um job description de um site para um
representante comercial completamente diferente. E aí, obviamente que as suas personalidades, seus comportamentos são também diferentes, né? Então aí você tem vendedores diferentes para tudo. Então hoje o que eu vejo, por exemplo, é gente boa para determinada área. Eu já tive, por exemplo, recrutei um vendedor excepcional, um pensamento assim, cartesiano, um cara formado em física pela Federal, trabalhava com SaaS, então ele tinha todo o processo, documentação, perfeito. É assim que é a nossa empresa. Então, ótimo, esse cara aqui ele só vai... Só que ele trabalhava, olha que loucura, ele trabalhava com venda para o governo. Então, o ciclo era muito longo. Exato. Então você estava falando, de repente você estava numa parte da venda que essa venda demorava 4 meses. Isso não existe, quase não existe dentro do mercado privado, isso, né? Um tempo como esse. Geralmente se leva muito tempo uma venda complexa no mercado privado, ele vai andando, ele vai evoluindo. Ele pode demorar 1 ano e meio, mas ele vai evoluindo. Tem o teste, tem o comprador, tem o técnico 2, o cara de compra, diretoria, RH, dependendo. É longa, mas vai andando. E do governo, você não sabe, pode travar, tá no meio, trava tudo, muda a lei. Então, ele não conseguia acelerar esses processos, mesmo sabendo spin muito bem, mesmo ele sabia, mas ele mesmo tendo as skills. Ele não conseguia fazer o que na verdade não é uma teoria, porque foi comprovada, né? Que é um modelo novo, né? Que ainda está se implementando, mas ele já tem um tempinho, que é a venda desafiadora. O que é a venda desafiadora, né? O vendedor, ele ensina, ele personaliza, então ele educa, personaliza e ele assume controle. Essas são as 3 estruturas. Ele não conseguia assumir o controle. Ele não conseguia, por exemplo, assumir o controle está em ser um pouco mais rígido com as obrigações do cliente. Entendi. Porque o vendedor tem toda ainda aquela visão do vendedor, o cara bacanão, tal, né? Que tem que ser muito simpático, todo mundo tem que amar, tal. Então, e ele fica com essa dificuldade de cobrar, de acelerar. Paulo, eu posso até terça-feira. A partir disso eu vou dar baixa, esse orçamento não vale mais. E aí, até aquela falta de medo de perder a venda. Isso vai muito ao encontro do que é o desenho que a gente utiliza muito no ASV, no Sales Club, né? Que é o modelo de venda desafiadora. Ele não conseguia, por exemplo, que a gente não passa orçamento sem antes entender quanto que o cliente deixa na mesa por erro de processo. A gente não passa. Por quê? Porque tudo que você descobre do cliente depois de passar o orçamento vai te prejudicar. A gente tem todas as SLAs, então a gente tem todo o que a gente precisa para passar de uma etapa para outra. Se eu não tenho aquelas informações, aqueles números naquela SLA, naquele momento, eu não passo para outra etapa. Então eu não podia mandar a proposta e ele não conseguia ser enfático porque você tem uma sequência de perguntas, porque quase sempre o dono da empresa não sabe quanto que ele deixa de dinheiro com os erros que ele tem comercial. Mas nós temos uma sequência de perguntas que a gente vai ajudando ele a levantar essa informação. E ele não conseguia. Então, quer dizer, ele tinha tudo para ser um ótimo vendedor. Processo, experiência, trabalhava fazia tempo, vinha de SaaS, né, que é um modelo moderno de vendas, já. Conhecia muito do Spin, que é um modelo que a gente já usava, conhecia do CRM que a gente usava. Mas assim, tava perfeito. Não foi. Não ia. Né? E aí a gente volta, por isso que eu escrevi o meu segundo livro, que é O Vendedor Bonzinho Não Fica Rico, que é o lado comportamental. Então ele tinha todo o conhecimento técnico, tanto de parte de venda, processo, mas ele não conseguia se impor com o cliente. Então a gente pode dizer que, de certa forma, ser vendedor não é só dom. Tem, claro que existem pessoas que têm o dom da palavra, conseguem dialogar melhor, ajuda demais. Sem dúvida. A segurança, tem pessoas que já são mais seguras e conseguem se portar melhor ali no momento de venda. Isso é um skill legal. Mas a venda não é só um dom, ela tem método, né? Ela tem uma metodologia, uma ciência praticamente. A gente vem em operações, porque a gente vamos lá, no Sales Club a gente implementa a máquina de venda nas empresas. Então a gente faz playbook, script, implementa CRM. Quem já tem um pouquinho mais de estrutura, aí dependendo, né, do modelo clássico lá, né, complexidade e preço lá, se cabe SDR, implementa SDR, se cabe BDR, a gente implementa BDR, script, tudo para o pessoal, desenha funil com eles. Se tem uma estrutura maior ainda, se já tem um pouquinho mais avançado, a gente implementa Sales Ops, Sales Enablement. Então a gente faz toda a operação de máquina de vendas para o cliente. Então, nessa parte, a gente vê muito o que impacta ou não. Então, assim, nós conhecemos muito bem o que é o processo. E se comunicar, e aí é o que geralmente define um bom vendedor. Aí não, os caras têm tudo para ser vendedor. Quando você fala tudo, aí você faz o exercício. Então, me descreve o que é um bom vendedor, que é um exercício que a gente faz muito no workshop para gestores. E aí vem isso. Quase sempre o cerne é quem se comunica muito bem. Né? Então, assim, houve até participei de um podcast semana passada, muito famoso também lá do Basaglia, que é CEO da Michael Page, né? Uhum. E ele me perguntou sobre isso, e eu conversando com ele sobre o que é o diferencial. Ele falou, olha, se tem um diferencial que eu posso
indicar para uma pessoa, porque ele falou sobre sucesso, né? Sucesso é um assunto bem amplo, né? Sim. Eu falo, mas se tem uma coisa que ajuda no sucesso, mesmo sem você definir o que é sucesso, é quem se comunica bem. Eu falo que a pessoa que é tímida, ela tem uma grande desvantagem com o mundo. Né? Por quê? Porque, vamos pegar lá atrás, né? Aristóteles ele já comentava em muita, ainda que ele achava, até concordo com ele, que quem deveria liderar o mundo eram os mais inteligentes, até porque ele fazia parte do grupo. Claramente, né? Em várias citações ele sabia e claramente ele tinha consciência de que quem comandava, e até hoje é assim, e até quando quem comanda o mundo, quem lidera, são as pessoas que se comunicam muito bem. Elas conseguem se conectar com aquele grupo de pessoas. E aí a gente vê isso claramente na política, né? Vê isso dentro das empresas, você vê isso em celebridades. São pessoas que se comunicam. E quase na sua totalidade, longe de serem as mais inteligentes. Mas se comunicam muito bem, elas conseguem se conectar. E com vendas é a mesma coisa. Então, assim, essa habilidade de se comunicar com vendas, sem dúvida nenhuma, é uma habilidade que ajuda demais a você colocar todos esses processos, essa parte mais racional, cognitiva, em prática. Então, assim, se eu pudesse dar qualquer dica para alguém que, independentemente do segmento, né, é que ela consiga se comunicar muito bem. Se desbloqueia um pouquinho mais, entra num curso de teatro, faz alguma coisa. Exatamente. Então, eu vou pegar eu sempre tive facilidade para me comunicar, mas eu fiz vários cursos de teatro, eu fiz vários cursos de oratória, né? Então, durante muitos anos, eu gravava as minhas apresentações, né? Então, eu gravava apresentações, revia elas. Então, assim, não tem muito mistério. Saber se comunicar, para mim, é uma habilidade qualquer. Inclusive, lá no livro do Daniel Pink, ele fala que quem não vende, 80% do tempo de quem não trabalha com vendas, está em influenciar ou persuadir pessoas, né? Que é o cerne de quem trabalha com vendas. Então, quando você olha, e aí tem aquela famosa, né, frase que todos somos vendedores, de verdade porque mesmo quem não vende, 80% do tempo deles passa dentro do trabalho ou em casa, tentando persuadir ou convencer outras pessoas. Vendendo ideias, tentando implementar aquilo que ele acredita. Então é a mágica atividade de vendas, né? Aí quando você começou o seu empreendedorismo, Kátia, você deve ter sentido muito isso, né? Porque quando a gente começa algo do zero, quando a gente começa planejando tudo, geralmente o empreendedor é o próprio vendedor, no começo de tudo. Exato. E principalmente na área de tecnologia, né? Que tá ali você e a máquina, né? Exato. Ainda mais com muito dinheiro, né? Então. Bom, vou colocar agora 25 vendedores, 4 gestores para cuidar. Só que não. Só que tem que bancar tudo isso. Acho que por isso que a empresa de tecnologia, né, Kátia, acabou, talvez sejam as pioneiras em transformação do mundo, não só pela tecnologia que criam, né? O modelo de gestão de uma empresa de tecnologia é muito diferente do modelo tradicional, né? Porque a escala e o trabalhar com pouco dinheiro exigiu isso e talvez, para mim, eu sempre falo, as empresas de tecnologia revolucionaram, não só com a tecnologia delas, mas o modelo que elas tiveram para crescer, revolucionaram o mundo de vendas e do negócio. Né? De transformação, é verdade mesmo, realmente. É algo bem, né? E aí traz algo que eu acho que, na minha opinião, acho que faz todo sentido, é a questão, né, da tecnologia, ou mesmo você não sendo um vendedor, mas a partir do momento também que você tem conhecimento, que você sabe aquilo que você está fazendo, que você tem conhecimento do negócio, isso também facilita muito. Te traz segurança também. Porque vai trazer segurança, aquilo ali vai te dar, sabe? Fala, uau, você vai inflar e fala, não, tudo bem. Mesmo não sendo vendedor, ou mesmo não sabendo me comunicar, mas eu vou enfrentar o desafio. E a segurança, ela pode ser um pilar para você perder um pouco dessa questão retraída que o vendedor não pode ter. O vendedor, ele tem que ter... ele não pode ser um cara chato, né? Ele tem que ser... Mas ele tem que ser atirado. Ele tem que ser um cara que entenda do que ele está fazendo ali, entenda do que ele está vendendo e propor. E quando você propõe alguma coisa, você tem muito medo das objeções ali, né? Da rejeição, do não. Sim. E é saber entender muito isso, né? Como é que é essa questão hoje? Os vendedores hoje entendem essa questão do não como... Levam para o lado pessoal ou realmente entendem como uma objeção? Assim, por mais que não seja... É muito difícil separar. Não para o produto, não para você. É complicado. Vai receber um não da garota. Exatamente, cara. Esse é um não para você, mas você está vendendo um negócio, você tem um não para o negócio, é um não para você. Então, assim, a gente fala sobre separações, mas é muito complicado. Você saber do que você está falando, obviamente, é o fator de maior segurança que tem. Disparado, né? Você conhecer muito bem. Aí entra um outro desafio com o vendedor, né? O vendedor, ele não tem a cultura de estudar. Então, aí ele não estuda nada, ele não estuda o seu produto. Eu faço 100 e poucos eventos por ano, para quem não sabe, né, há 8 anos. Então, assim, não tem ninguém, acho que tem tanto acesso a operações comerciais no Brasil que nem eu tenho. Porque a gente faz
o briefing, né? Com o pessoal do RH, faz com o diretor, faz com o vendedor. Então a gente faz um monte de briefing antes para montar o treinamento da palestra. Então a gente Ele não tem cultura de... Só interrompendo, ele não tem a cultura de estudar num modo global ou o produto? Não, estudar, ele não lê, ele não estuda. Então, assim, você pega vendedores, por exemplo, vamos lá, exercício prático. Você vê como as pessoas... E olha que interessante, tem um livro de 1923 chamado Psicologia das Vendas, acho que o primeiro livro sobre mostrando que existia um processo de vendas. Lá ele fala né? Primeira coisa é conhecer sobre aquilo que se vende. Desdobra ele no capítulo. A gente está em 2020 e pouco. Caralho. E se você vai no vendedor, você pega assim, pega lá os produtos que vende e o que não vende. Aí você faz um exercício muito simples. Pega o que vende, o que aquele vendedor vende bem. E pede para ele te vender. E vai anotando tudo que ele fala. De benefício, característica. E você vê o tempo que ele passa falando do produto. Aí você pega um produto que ele não vende, ou que vende pouco. E pede para ele te vender. Você vai ver que ele tem pouquíssima informação. Então, como é que você vende um negócio que você não conhece? É um fator complicado. Porque aí ele derruba, porque isso derruba a primeira lei de vendas, que é oferta. Se não tem oferta, não tem venda. Quem é, em sã consciência, que vai ligar para outra pessoa, oferecer alguma coisa, óbvio que ela sabe que vai ter perguntas, dúvidas, né? Sim. E eu não sei sobre aquilo que eu tô vendendo. Você não consegue passar só um uma mínima sadomasoquista, informação. né? Alguém que gosta de... Você fala, vou ligar lá e vou passar vergonha, porque passar vergonha é um negócio que me excita. Só pode ser, porque assim, ele não vai ligar. No primeiro não, a segunda ligação ele já não faz. As pessoas, elas acabam agindo mesmo de forma inconsciente. Ela liga de forma fraca. Então ela pede de forma fraca. As palavras dela, ela rodeia para fazer uma pergunta, um pedido. Ela está insegura com aquilo. Então a insegurança ela vai trazendo pouco resultado. E quanto menos resultado, mais inseguro, vai alimentando aquilo. Em geral, daqui a pouco ela larga que trabalha com vendas. Então isso é o que acontece na maioria das vezes. Então a falta de conhecer sobre produto, sobre como funciona, efetivamente é o primeiro passo para você ter sucesso ou não naquilo, né? Porque mesmo que você não seja uma pessoa muito expansiva, comunicativa, estar seguro sobre o que você vende é um primeiro passo, né? Por quê? Porque do outro lado vai vir pergunta. Então você às vezes nem é técnico. Mas se do outro lado eu sinto segurança que existe uma pessoa boa ali que conhece exatamente, aquilo vai ajudar muito a fazer a venda. E como não conhece, e aí tem o desafio de separar, entra na parte da objeção, né? Objeção existe quando tem oferta. Não tem como. Então quando você oferta, você abre a porta para objeção. E aí entra talvez na pior dor, que é uma confusão entre objeção e rejeição. Perfeito. Então, muitas vezes é objeção, não é rejeição, mas ele sente como se fosse rejeição. E não é fácil separar. Na verdade, existem 4 coisas, mas que o vendedor ele sente como uma, né? Existe a rejeição natural. Existe a objeção, existe negociação e existe pergunta, dúvida. Uma conversa de vendas. Uma negociação em si. Então existem essas 4 possibilidades, que são diferentes, só que ele sente como rejeição. E isso ele leva pro pessoal. Então ele faz uma oferta e a pessoa faz uma dúvida, e a pessoa pergunta, quer dizer, não falou, sim, então tá bom, eu quero, vamos continuar. Não é uma dúvida só. Não é uma rejeição, nem objeção. É só uma dúvida que ele tá fazendo. Aquilo balança ele. Aquilo começa a enfraquecer. E a rejeição é muito louco. Por quê? Porque a rejeição, ela é uma das poucas emoções onde, quando é acionada, ela não aciona na parte do cérebro responsável pela emoção. Ela aciona a parte do cérebro responsável pela dor física. Cara, que loucura. Então, ser rejeitado dói. Que loucura. Só que as pessoas elas não têm consciência disso. Só que ela tem sentimento disso. Então, quando alguém fala não para você, ou para o produto, aquilo dói fisicamente, né? E naturalmente, o que o cérebro faz? Ele te afasta daquilo que dói, daquilo que causa sofrimento, tudo que é novidade, que é risco. Ele te afasta. Então, naturalmente, a atividade de vendas, eu acho que é uma das mais difíceis, porque ela é uma atividade contra-humana. Então, o cérebro nosso é ali evitador para buscar o conforto. E nós, toda vez que falamos com o cliente, nós estamos buscando uma rejeição, que é essa a função de quem vende. A função de quem vende é buscar a rejeição. A rejeição é falar, olha, não tenho nenhum interesse nisso, muito obrigado. A hora que acontece isso, você para de fazer contato, ou joga fora o lead, ou retorna daqui a um tempo, mas você para com isso. Então olha que loucura. A função do vendedor, ela é contra-humana. É buscar uma rejeição. Inclusive tem uma pesquisa da Universidade de Massachusetts sobre, olha que interessante, o uso de Tilenol na redução do sentimento de rejeição. Então, mentira, essa é nova para mim. Tem. Se você pegar o livro do Jeb Blount, Objeções, você vai ver lá a pesquisa citada. Então, assim, quem é vendedor, provavelmente agora deve estar indo correr atrás de um container de Tilenol. Ou você que está solteiro, levando muito fora, você vai tomar lá. Eu acabei de criar uma oportunidade. Qual é o seu próximo congresso, palestra? Criar um quiosque do Tilenol. Nossa, eu vou levar um container de Tilenol.
Então, assim, olha que interessante que é, né? E aí, quando você... Só que aí, olha que loucura. Conforme você vai sabendo isso, então por que lá a gente lida tão bem com objeção? Porque nós temos um nível de consciência, que é a base do meu novo livro, né? Que são os 4 partes, que é a primeira etapa, que é o nível de consciência. Quando você sabe que funciona, então tá tudo bem. A Kátia vai falar, olha, eu não quero nesse momento. Ou ela vai falar ali a objeção, olha, não sei, eu preciso ver com o som. Que a Kátia comentou. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Se eu sei exatamente o que está acontecendo, eu me sinto completamente à vontade naquele local. Então eu sei que aquilo acontece naquele momento. Então quando você faz aquela matriz de objeção, né? Por que acontece, em que momento que acontece, você sabe exatamente. Então eu estou conduzindo. Ó, eu sei que eu estou nessa primeira parte. Aqui geralmente acontecem as objeções. Então se a Kátia fala um negócio, para mim tá tranquilo. Eu tenho aqui as 3 principais maneiras de contornar aquilo ou de validar aquilo. E eu faço uma analogia que eu gosto muito de jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? E no jiu-jitsu é o seguinte, quanto mais relaxado você tá, mais difícil é pro oponente. Por quê? Quando você está numa posição, vou pegar uma posição clássica do jiu-jitsu que chama de 100 kg, né, que é uma posição lateral, você pesa sobre o adversário. Olha que interessante, se você pesa muito, tranca ele, faz força, quem tá olhando de fora fala, cara, não tem como sair. Essa posição de fazer força e botar pressão, de longe não é a mais desconfortável para quem tá embaixo. A mais desconfortável é quando você, inclusive, tira os pontos de apoio, que é a mão, o cotovelo, e fica somente o peso do corpo sem a força. Esse peso do corpo tem uma pressão imensa sobre o tórax e fica extremamente desconfortável para quem tá na parte de baixo. Quanto mais relaxado. Agora, quando você tá tenso, você faz força, trava, eu tiro os pontos de atrito do corpo e ponho os pontos de atrito no tatame. Eu tiro a pressão dele. Com vendas é a mesma coisa. Quanto mais relaxado você tá, né, maior é o impacto sobre o cliente, né? E aí, obviamente, a tendência da venda é maior. E o cliente, ele sente isso? Ele percebe? De maneira nenhuma. Quem é habilidoso, não. No começo, talvez ele sinta com perguntas. Quando você faz isso com muito volume, né? O Hábitos Atômicos fala, cria a automaticidade. A automaticidade é você executar uma coisa sem que você tenha esforço para fazer aquilo, sem que você brigue com o cérebro. Exemplo mais clássico, quando você vai dirigir, né? Quando você vai dirigir no começo, quem se lembra, o sufoco, né? Pisa na embreagem, acelera o motor frito para você andar meio por hora, né? Vai largando. Depois você roda 5.000 quilômetros na semana, você não lembra de como você deu partida, você atravessa o Brasil e não lembra de um ato que você fez. Por quê? Porque aquilo você repete com frequência, né? A automaticidade, ela não vem com o tempo, ela vem com a frequência. Então, se você faz muito daquilo, o cérebro começa a fazer, até porque quem estuda um pouquinho, ele começa a criar a sinapse, né? Então, ele cria atalhos para que o cérebro não tenha que fazer aquilo tudo de novo. Por isso, quando você olha o negócio na primeira vez é fantástico, na segunda perde um pouco, na terceira vai perdendo um pouco o encanto, né? Tem um texto muito legal do Clóvis de Basso que ele fala sobre a pamonha, é justamente aquilo. A primeira pamonha é maravilhosa, você ama. Na quarta pamonha você já tá com birra da pamonha, já tá cansado, né? Já deve... Nossa senhora. E o ovo também acho, deve ser a mesma coisa. A mesma coisa, né? Para qualquer novidade, ele vai perdendo. Por quê? Porque o cérebro ele se acostuma, então ele faz aquilo de forma automática. Se você ligar hoje e conversar com o Flávio, por exemplo, né, o vendedor nosso lá, você vê que ele conduz com uma naturalidade, ele sabe. Ele vai, aí ele sabe que momento que ele volta, mas aquilo é natural hoje. Por isso que a gente cria playbook, script, né? Para quem tá entrando entender que existe ali um processo. O primeiro é esse, segundo é esse. E aí, conforme ele vai fazendo muito, ele vai ficando de forma natural. Como qualquer coisa, como jogador, nadador, não é diferente. Por isso que eu falo, vendas é científico, né? É um processo. Você tem que treinar constantemente. Não tem muito mistério. Não tem... O problema é que é um departamento muito subestimado, né? Disparado, o departamento mais subestimado nas empresas, né? Eu acho que na grande maioria, né? Não é o DP, não é o RH? Não, de longe. Né? Interessante, né? Interessante ele ter comentado isso, porque a gente tem uma outra visão. Participando de uma empresa, estando dentro de uma empresa, você sempre tende a achar que talvez o teu lado seja o mais negligenciado, né? Quando, na verdade, o lado que é negligenciado é o lado que traz o rendimento para a empresa, é o lado que faz tudo acontecer, é o lado que paga as contas, né? É porque nos outros tem ciência, nos outros tem processo. Exatamente. Você pega um RH, por exemplo, né? Minha esposa é da área de RH, já trabalha em várias empresas, enfim. Ela, você olha, ali tem processo, mesmo que seja uma pequena. Ela tem uma metodologia. Sim. Mas o vendedor tem também, né? O vendedor tem um CRM para ele acompanhar, para ele poder fazer toda a... Existe. Mas não faz. Que usa as ferramentas, né? Não, as empresas não. Hoje no Brasil é menos de 30% das são empresas do Brasil usam o CRM. Então tem um gap enorme ali. E das que usam o CRM, 94% não confia nos números, né? Nossa senhora. Porque não é... Primeiro que ele não é alimentado, né? O CRM, com a inteligência artificial, eu acredito que ele vai começando a aprender sozinho. Então ele vai trazendo. Mas hoje ela apresenta aquilo que é alimentado. Se eu ponho um A, não tem como sair outra coisa diferente. Ela vai compilar do que você colocou. Né? Entendi. Algumas inteligências hoje dentro do CRM, então ele consegue traduzir. Então, por exemplo, você não precisa nem... ele pega a sua ligação interna e faz uma tradução das principais partes. Então já cai de texto. Assim,
tá dependendo... Na verdade, o ser humano está forçando que o robô faça alguma coisa, né? O representante comercial, ele está matando a própria profissão, por exemplo. Então, ele não se atualiza, as empresas precisam crescer. E ele não quer, então ele está matando. Porque tem uma briga muito entre representante comercial e vendas internas, que é uma área que tá, depois da pandemia, principalmente, cresceu muito. Mas por que cresceu? Porque o representante não faz a parte dele. E o mundo precisa crescer. Então, se você não faz a sua parte e o mundo precisa crescer, vai surgir alguma coisa ou alguém que vai fazer o que você deveria ter feito, né? O mundo não vai parar de crescer. Eu acho que tem uma tríade de brigas ali, né? O representante comercial, o vendedor e o marketing, né? Esse é a eterna briga, né? Eu acho que é o que junta, é o que... E o RH fica no meio. E o RH fica no meio tentando ver. Pancada de todo lado, né? Quem que tá bravo, quem que não tá bravo. E o produto também, porque o produto e por que não saiu isso? Por que né? Exato, não, e a produção fazendo o produto. Eu acho que o produto, ele acaba sendo... Ele recebe o respingo. Ele tá de fora da briga e o sangue vai nele. Sem dúvida. É verdade. O sangue vai nele. Mas, assim, existe um desafio muito grande nas empresas com essa ligação por vários motivos, né? O fato ainda de ter uma cultura de que é vendas contra todo mundo. Uhum. Então, isso tem muito forte, principalmente o pessoal de mais tempo, né? Então, é vendas contra... parece que é o carvão que alimenta essa máquina, sabe? Sim. Então, assim, olha que eu ponho que vendas contra todo mundo. Parece que o próprio gestor, o pessoal alimenta isso e fica essa briga de vendas contra todo mundo. E aí é óbvio, né? O mundo é a maneira como você acaba repetindo, vendo as coisas, né? Exatamente. É a lente que você põe. Então, se agora é todo mundo. E aí você se porta como? Então, na verdade, você começa a agir e aí os outros departamentos também olham isso. Mesmo que os outros departamentos não pensem, mas você começa a agir como assim, então as pessoas olham e falam, caramba, né? O cara fica isolado lá. E aí isso acontece. E aí tem todos os desafios, né, de ter seres humanos, né? Passa lead, o lead não acontece, aí tem uma máquina, né? As pessoas, elas adoram se agarrar em problemas, né? Então, assim... São as muletas, né? Porque se as pessoas fossem se elas fossem, em geral, tão rígidas, criteriosas com os erros delas, como elas são com os erros dos outros, nós teríamos o paraíso na Terra. É verdade, é verdade. É só você olhar dentro das redes sociais. Quando você olha os comentários das pessoas, o problema de julgar, todo mundo tem livro para julgar, mas por exemplo, você vai pegar, vamos pegar um empresário famoso por todos, o Jorge Paulo Lemann, o grupo do Jorge Paulo Lemann. Vamos pegar agora o caso recente da Americanas, né? O que aconteceu? É do grupo liderado por Jorge Paulo Lemann. O que eu estou vendo de gente tirando sarro, mas vocês não são os melhores? Eles pegaram várias passagens do livro lá, O Sonho Grande, né? Que nem foi escrito por eles, foi uma jornalista que acompanhou e tal. Vocês não são os feras, skin the game e tal. Pegando várias passagens, né? Mas vocês não são meritocracia? Cadê meritocracia? Aí você vai ver o post. É um cara que nem limpa direito, nem o próprio que faz. O cara não produziu nada, ele não produz um conteúdo, ele não ajuda ninguém, não tem uma ONG, o cara não tem um nada. Não desenvolve. Pra nada. Ele tem 2 fotos no Instagram, quer dizer, não produz nada. Não tô falando que precisa ter no Instagram, mas não tem nada. É um cara que não produziu nada, julgando quem já criou. O cara que é um dos caras mais ricos do mundo, né? Que é um orgulho pro Brasil comprar empresas, referências mundiais americanas, como a Heinz, como um Burger King, como uma Budweiser, um grupo brasileiro comprar empresas históricas americanas, né, do país que comanda o mundo capitalista. Isso é um baita de orgulho, mas não, né? Aí você vai falar, mas o cara ele não consegue controlar a própria conta, ele arrebenta o cartão de crédito dele no mês, ele não consegue se segurar entre comprar uma coxinha e pagar um plano de saúde. Quem é ele para julgar? Mas não, vai lá. Ele fica cagando regra, ele não produziu nada, nada, e ele fica julgando quem produz outras pessoas. Então, assim, é incrível como isso é forte, e assim, a gente achou, e eu achei demais né? As pessoas julgando e colocando, se elas fossem tão corretas como elas são, ao julgarem os outros, a gente teria uma vida... Ou se tivessem tido a ideia de montar uma loja Americanas, né? Se tivessem criado alguma coisa paralela, parecida. Tem 70 anos. Então, a pessoa não cria nada, não desenvolve nada e realmente julga. Esse, para mim, hoje é um grande problema quando a gente fala em empreendedorismo, a gente fala de risco. Não tem como. Não tem. A maneira como a gente começa a empreender, os desafios, entender sobre a parte tributária, contratar, demitir, produto, gente, ligar pessoas. A gente está muito sozinho, né? Além de ser uma atividade muito solitária. Exatamente. Então, quando a gente fala em empreender, a gente está falando em arriscar. E qual que é o desafio hoje, para mim, o maior de todos? Para mim, o maior de todos é que eu nunca conheci ninguém, às vezes se vocês conhecerem, por favor, vocês citam. Sim. Alguém que conseguir construir alguma coisa que seja pelo menos mediano, tá? Não tô falando de uma grande empresa, não tô falando de Ambev. Algo mediano que não tivesse errado por várias vezes, em vários momentos. Eu nunca vi
alguém. Só que qual que é o problema? O problema é que hoje, o que o erro que fazia parte do sucesso, hoje qualquer erro é um fracasso. E é rechaçado com unhas ali, com tudo, né? E isso acontece muito, ainda mais nessa era de rede social, onde tudo é amplificado por trás de quem está num computador que não tem, às vezes, a coragem de botar a cara ali, de colocar a tua exposição, colocar suas ideias com o teu rosto, a sua assinatura mesmo. E carimba como fracasso. Exatamente, coloca como fracasso uma coisa que ele nem sabe do que está falando. Exatamente. De alguém que quis arriscar. Né? Então, para mim, assim, hoje, a grande doença da internet que impede, inclusive muito mais gente está trazendo ideias boas, não só no empreendedorismo, de qualquer, pode ser uma ONG, pode ser em qualquer segmento, é o cancelamento. É verdade. O cancelamento, ele não dá chance de recuperar. Porque na internet só existe perfeição. Poucos conseguem. Quando você vai no Instagram, é só alegria. Uma ilusão. São 70 fotos para você escolher uma que você posta. Por quê? Então quem vê aquilo é só sucesso, é só alegria. A hipocrisia, ela virou hoje um padrão de trabalho das pessoas. Você não precisa mais fazer o que você fala, é só falar. Inclusive você pode, de forma explícita, mostrar que você não faz o que você fala. Mas se você falar, tudo bem, você não vai ser cancelado. Esse é um grande problema. Esse hoje é um grande problema para quem empreende, porque você fica com medo de arriscar. Porque eu falei, vai que eu arrisco, vai que eu vou tentar fazer uma ideia como essa e não dá certo. Esse cancelamento, esse julgamento de quem está de fora da perfeição, impede de você ficar tranquilo com relação ao erro, que faz parte de qualquer crescimento. Seja pessoal, seja familiar, seja nos negócios. O julgamento sobre o erro está muito grande hoje. E a gente vê isso dentro das organizações também. Né? As pessoas estão com mais medo de arriscar. E isso cria uma certa burocratização do processo e acaba levando, às vezes, bons vendedores a uma estafa. E eu presenciei isso já em vários locais que eu trabalhei e principalmente no mercado imobiliário. Eu já tive essa percepção de que eles são levados a uma concorrência tão grande, tão desleal às vezes, e eles chegam numa estafa que eles não conseguem mais tocar adiante, não conseguem mais, o cara pega asco praticamente de querer vender, de querer ser vendedor, ou de querer empreender, porque quem vende também é um empreendedor, ele está saindo todo dia ali, todo santo dia zerado, ele está começando zerado o dia. E isso traz algo até, inclusive, da tua fala, da questão das objeções e da rejeição também e do medo. E assim, o que você, a questão de como manter uma pessoa dessa motivada ou entusiasmada, como que a gente traz, né, isso? Esse fogo, né? Exato. Ó, primeiro, manter a chama ali acesa, deixar né? o cara com vontade, com tesão mesmo, de querer fazer a coisa acontecer. Eu vou citar um cara que chama Sérgio Almeida, é um grande escritor na área de atendimento ao cliente. Um cara baiano. Gente boa. Gente boa, sou baiana. E ele tem, assim, sei lá, acho que mais de 10 livros, cara incrível, Sérgio Almeida, já de muito tempo, e ele falava assim, ó, a melhor maneira de você encantar um cliente é primeiro não desencantar. Assim, eu sempre gostei muito disso. Legal. A melhor maneira que você tem de começar a procurar motivar uma equipe, um grupo de pessoas, uma empresa, enfim, é você não desmotivar. Então, essa é a primeira coisa. Então, como é que você desmotiva? O que gera mais senso de desmotivação é a injustiça. Sim. Então, esse é o primeiro. Então, assim, antes de você começar a buscar o que motiva, vamos eliminar dentro de uma comunidade, de uma empresa, aquilo que desmotiva. E o que desmotiva, fato, é senso de injustiça. O que é senso de injustiça, na minha opinião? Né? É você, por exemplo, cobrar coisas de um grupo que você não deu condições dele executar. Então, isso é senso de justiça. Quando você trata todo mundo igual, para mim isso é senso de justiça. São pessoas com capacidades diferentes, em momentos diferentes, tem gaps diferentes, elas precisam ser complementadas, melhoradas em diferentes áreas. Isso, para mim, é o que mais desmotiva, senso de injustiça. Né? O líder, quem é responsável por motivar, por criar um ambiente motivacional, a função dele é que ele crie um local onde a pessoa possa se desenvolver. Essa é a função do líder. E dentro, por que eu entro dentro desse capítulo? Porque dentro disso vai existir em algum momento, ou em vários, nível maior ou menor, atrito. Perfeito. Que é a gestão humana ali do negócio. Vai existir um ponto de desarmonia ali, em algum momento. Por quê? Porque se a minha função é desenvolver a pessoa, criar um ambiente para isso, desenvolver é crescer, certo? É você ficar maior em alguma coisa, conhecimento, capacidade, conhecimento, dinheiro. E não é com o mar limpo que você consegue crescer. Se você olhar para a musculação, por exemplo,
como é que você cresce? Como é que o músculo cresce? Né? Você vai lá, rompe, né? Rompe as fibras dele. Volta, rasga, volta. Isso gera uma dor, isso gera desconforto. E isso gera também, numa organização, numa comunidade, desconforto. Sim. Então o Bernardinho ele fala, né? Excesso de harmonia num grupo é extremamente prejudicial para o crescimento. O excesso de harmonia. Por quê? No excesso de harmonia falta discussão. O excesso de harmonia falta risco. Provocação. Olha, a gente faz desse jeito. Agora a gente vai ter que fazer daquele lá. Uma pessoa, quando você, como líder, precisa de um grupo para executar aquilo lá, em algum momento alguém vai falar, não, eu não quero. Cheguei no meu teto tá beleza, é isso que eu quero para mim. O outro, não, mas eu quero. Diga. E aí? Né? Então, assim, esse desenho da motivação é importante que esteja alinhado, obviamente, o que cada um, seus gostos, mas o excesso da democracia num grupo é também prejudicial. Né? Porque, vou dar um exemplo clássico, tá? Conversando essa semana com uma profissional de RH, e aí profissional de RH pra mim é anjo, tá? É anjo. Aguenta cada uma. Não, é anjo. Por que eu acho assim? Por que eu acho que é um ser extremamente iluminado? Que eu dou um valor demais em gente que faz coisa que eu não tenho capacidade. Exemplo, desenhar. Eu acho demais quem desenha. Eu não consigo. Tocar um instrumento musical, eu acho demais, não consigo demais. O RH, nesse cenário atual, existe um cenário de muita fragilidade das pessoas. Né? Essa geração, principalmente mais nova, ela tem um excesso de fragilidade que ela tem dificuldade em receber atritos. E o crescimento parte por atrito. Então, o RH está ficando cada vez mais humano. Eu acho fantástico, indispensável. Só que o problema do RH é olhar muito para o ser humano. Existe um negocinho que é um detalhe dentro que chama humano. Exato. Dentro do recurso humano. Que é cheio de coisas... Então, assim, vou dar um exemplo prático. Uma empresa grande, um dos funcionários da empresa, muito querido, recebeu um presente extra. Então, todo mundo que é de aniversário recebe um bolo. E duas pessoas lá do RH, que gostam muito daquela pessoa, por fora se juntaram, cada um deu um dinheiro e deu um presente. Por fora, como se fosse por mim. Essa empresa é uma empresa voltada muito pra gente. Inclusive, pilar, a missão, tá tudo lá na parede e tal. Pronto. Veio uma enxurrada de reclamações, que todo mundo tava ganhando um bolo, aquela pessoa ganhou um negócio a mais. Mas não foi da empresa, foi do grupo de pessoas. Juntaram uma semana, abre forms, pesquisa, o que gostariam, cada um, momento, montaram, para sabermos o que cada um quer ganhar. Só pra você ver que eu não sou um cara intransigente. Tô trazendo, pra tudo que eu falo, tô trazendo um caso da visão. Quem tá escutando ou vendo a gente, ele vai tomar a sua decisão baseada nos seus valores. Sem dúvida. E aí no final eu vou perguntar o que você faria que você tá escutando. Montaram, olha isso, horas e horas, tudo funcionário caro, cara bom. Horas e horas, montaram, levantaram, compilaram, beleza. Então, para todos sabermos, todo mundo que é aniversário vai se juntar no mês, eles vão fazer tipo um quiz, tal, pra gente descobrir quem são as pessoas, o que elas gostam, para quê? Para que o presente possa ser individualizado, respeitando todos. Afinal, se a gente quer motivar todos, o que é motivação? Motivo para agir. O que motiva aquela pessoa? Individual. Olha que legal, olha que lindo. Fizeram. Então todo mundo... Só que para eu saber o que você gosta, adivinha o que tem que fazer? Eu tenho que te perguntar. Já não é mais uma surpresa, já não é mais um presente. Mas assim, para não te perguntar direto, eles fizeram uma dinâmica. Quem é você, o que você gosta, tal. Olha que legal. Criando uma estrutura. Quem é a sua família? Bom, então eu acho que... Olha que legal. Baita ideia genial. Olha o trabalho. Semanas gastando de hora, gente competente, boa. Poderia ter outro lugar. Ao fazer a primeira, beleza. Fizemos... Bom, então vamos fazer o primeiro. Fizeram lá, as 3 pessoas se apresentaram. Sucesso, o pessoal que estava adorou. No outro dia, os outros departamentos ficaram sabendo. Já, os coordenadores, porque eu falei, ligou lá um deles, então, mas olha, eu tenho funcionários aqui que eles são tímidos, então eu não gostaria que isso aí tivesse, porque exposição, aí mudaram, falei, então tá, quem não quiser não faz nada. Tá bom. No outro dia, então, pois é, mas se não quiser não faz nada, mas como tem gente que faz, quem não faz nada fica intimidado por quem fez. Meu Deus, então, que assim, complexo. Então, mas se você põe isso comigo, é por isso que eu, assim, acho que o poder do líder é saber onde ele é fraco, não é onde ele é bom. Se põe comigo, eu não tenho a menor paciência para isso. Então, por isso que eu ponho pessoas para cuidar dessa parte. Mas isso é o que acontece muito hoje. É um excesso de fragilidade e o excesso da motivação de pessoas é dar excesso de poder para as pessoas. As pessoas, elas têm momentos de voz. Esse papo é muito do cacete. É animal. É complexo. Tem uma história muito legal do Clóvis de Barros, que ele... a primeira vez quando ele se formou e hoje, como é que ele ganhou voz, como é que ele se tornou. Então é incrível. Thiago, mas as pessoas todas não podem ter voz?
Olha, é uma discussão excelente sobre motivação de empresa. Como é que eu faço com um funcionário que acabou de entrar na minha empresa, júnior, acabou de sair da faculdade, ele está 1 semana na minha empresa. Como é que eu ponho ele para dar opinião numa reunião de conselho? O que vocês que estão me ouvindo, ou vocês que estão na mesa, Kátia, Zé, vocês acham que ele deve participar? Levando em consideração, seria um funcionário júnior. Sem medo, pode falar, sem medo. Você acha que deve, você acha que não deve? Você acha que ele deve participar? Tendo bagagem, não tem uma bagagem, não tem uma... Você acha que ele vai ajudar ou você acha que ele vai atrapalhar? Talvez ele se sinta intimidado. Baseado em que ele vai poder ajudar numa reunião de conselho. Exato. Né? O segundo exemplo. Isso chama-se nível de maturidade. Como é que eu pego meu salário e dou pro meu filho de 5 anos para ele tocar a minha casa? Ele vai comprar tudo em Kinder Ovo. É o que ele vai fazer. Então ele não tem maturidade para ver. Então assim, é muito bonito, né? Dar voz para todos. Esse talvez seja um dos grandes problemas que acontece na internet e o cara leva para dentro da empresa. Você vai dar voz para uma pessoa dessa, se fosse um outro caso, não, você quer criar alguma coisa, você traz alguém que realmente não tem, sabe quase nada ainda sobre a tua empresa e tudo mais, tá, né? Você tem um momento daquilo. Então você quer alguém que não saiba nada, exatamente. Mas ele não pode opinar em algum momento. Mas não, Só que isso na internet, cara, tá levando isso para dentro da empresa. Você pega um dos irmãos lá, que o outro pra mim é muito genial, você pega um Felipe Neto, como é que uma opinião dele é mais pesada do que do infectologista doutor da USP? E o peso dele tem mais importância do que isso. Ele tem muito mais relevância, né? Muito mais relevância que isso. A pessoa olha dele. Isso na internet, ela quer levar pra dentro. Então ela se acha injustiçada. A pessoa entra um mês, ela quer ser diretora da empresa. Então isso está tendo um grande desafio de manter as pessoas motivadas lá dentro. E essas pessoas estão trocando muito de emprego, que por um lado, dependendo do ponto de vista, é bom, porque você adquire cultura. Para a empresa é horrível, que você não consegue escalar as pessoas, você não consegue colocar cultura. E o motivo de troca está sendo muito banal. Então ele está num lugar, Thiago, mas é o motivo dele. É o motivo dele em 2 horas, depois ele troca. A pessoa troca de empresa porque lá tem salada de fruta, que na outra empresa não tem. Por causa de benefícios, às vezes. Não, é benefício. Se for benefício bom, beleza. Né? Mas agora, ele troca por esses motivos. Para ele é horrível. Vou pegar do RH. O que é uma coisa que uma das primeiras coisas que eu olho na hora que eu vou contratar? Quanto tempo que essa pessoa ficou no trabalho? O cara, nos últimos 3 empregos, o cara ficou 2 meses cada um. Tem algum problema? Tem ali. Pode puxar. Mas é muito raro não ter. Muito raro não ter. Pode ser um problema na empresa? Pode, mas é muito raro o cara sair de 3, a pessoa sair de 3. Então, assim, isso dentro da empresa para motivar está sendo muito desafiador. Agora, eu acho que você tem áreas ali, né? As pessoas, elas se motivam por alguns, né? Elas têm motivação por alguns itens, mas em geral, as pessoas não fogem. Ou ela quer ser reconhecida, ou ela quer ter poder, ou ela quer ter senso de pertencimento. Então, um desses 3 aqui. É um desses 3. Então eu acho que a empresa ela precisa estar ouvindo a todo momento, é importantíssimo, né, fazer pesquisa de clima, estar criando ambientes. Agora, a gente está achando, quando eu falo as empresas, as pessoas estão achando ainda um equilíbrio sobre isso. Você vê, por exemplo, muito rapidamente, agora tá na moda e todo mundo de chinelo. Pô, um mês depois já ninguém quer mais de chinelo. Então, ninguém nunca mais vai voltar para o trabalho. Exatamente. Tá acontecendo. Eu acho que híbrido é fantástico. Agora, tem filho? Então. O cara fica doido para ir pro escritório. Doido. Tem gente que não consegue se concentrar no trabalho em casa. É muito difícil. Só fazer. Olha, eu assino embaixo e vou homologar, por exemplo. Né? Porque assim, tem um lado, o lado do empreendedor olhar para o funcionário. Tá, mas é uma troca. Sem dúvida nenhuma. 100% home office é 40% a menos de produção. 40% a menos de produção. Quer um exemplo? Olha só a pesquisa da FGV. Da pandemia para cá, o que a gente caiu em todos os itens caiu de produção. Hora de trabalho, produtividade, deslocamento, claro. Olha todos. E é queda atrás de queda. Quando você olha a pesquisa, é referente ao trimestre anterior. Então é queda atrás de queda. Né? Então assim, caiu menos 0,34, no outro 42 em relação a esse. Então caiu em relação às menos... Você vai somando, Não, se somar tudo, nós estamos falando mais de 10% de queda de produtividade de lá para cá. Entendeu? Então, essa parte da motivação tem muito com a novo cenário, viu, cara? E trazendo essa parte de motivação, acho que é legal, né, Zé, a gente ouvir um pouquinho de você, porque assim, você se formou em relações públicas, Exatamente. Não é isso? É um curso que as pessoas fazem quando não tem a menor ideia do que é da A menor ideia. A pessoa fala que direito. Não, é relações, porque direito ainda é um pouco mais difícil. Relações públicas... Não é administração? Estamos sendo cancelados pelo RP nesse momento. Não, pode falar nada. Pode ver, quem faz RP, quem está trabalhando
trabalhando com RP e tá tendo muito sucesso. Pouquíssimo. Olha, eu tenho outra RP, uma menina formada em RP fantástica, que é um CEO de uma empresa de inteligência artificial, esqueci o nome dela agora, ela é incrível. RP, eu tenho um monte de gente RP fantástica, mas não tá fazendo RP. Então. Fala um pouquinho a respeito, Thiago, de você, da tua vida, do que te motivou, já que você fez RP porque você não sabia o que fazer da vida, a menor ideia, mas e depois como que você enveredou por esse caminho, enfim, fala um pouquinho. E mesmo o Thiago como pessoa. Enfim. Legal, bacana. Tem duas coisas aqui, né? Bom, o Thiago como pessoa junta muito com a carreira, né? Difícil de associar. Primeiro, assim, eu gosto muito de dinheiro. Então, uma coisa inclusive tem uma pesquisa, né, bem recente que a gente mostra na palestra, 80 mil pessoas, tem menos de 2 anos a pesquisa, 80 mil pessoas. Qual é a personalidade que mais impacta financeiramente na vida das pessoas? Ambição. E a segunda é lidar com conflito. Então a primeira disparada é ambição. Para mim, ambição é mais sobre o que você não quer sobre aquilo que você deseja. Perfeito. Thiago, não concordo, você não precisa concordar. Eu vou só dar um exemplo para que talvez você repense sobre isso e por que eu cheguei. Não precisa nem repensar, talvez você repense, chegue na minha linha de raciocínio. Você que está escutando, tenta lembrar uma meta que você colocou nos últimos 6 meses, que já era para você ter feito. Põe um ano. Nossa. Já era para você ter feito há muito tempo e até hoje nem saiu do lugar. Beleza? Tem várias, né? Nossa, Vixe, todo mundo. Minha, tem tudo. Minha também, tá? Não tô cagando regra aqui, não. Agora, pensa em alguma coisa nesses últimos 12 meses, que você colocou pra você e falou assim, cara, eu não vou mais permitir que isso aqui aconteça na minha vida. Isso é fantástico, fantástico mesmo. Eu costumo falar muito sobre isso, né? Com as pessoas com quem eu convivo, porque muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. Perfeito, mas cara, a gente sabe aquilo que a gente não quer. Exato. Se você tiver certeza daquilo que você não quer... Já é um caminho, mais de meio caminho andado, né, talvez. Cara, a Kátia qual que é a coisa mais difícil nessas perguntas de coaching? Como você se vê daqui? Qual que é o seu grande sonho? Que pergunta mais difícil do universo? Qual é o seu grande sonho? Nossa, eu tenho tantos sonhos. Então, é muito... Então, agora, o que você não quer de jeito nenhum pra sua vida? Você fala 10 coisas assim, ó, agora. Eu não quero fracassar, eu não quero ser rejeitado. Eu não quero ficar doente agora, eu não quero morrer desse jeito, exato, eu não quero que meu filho... Claramente você sabe que não quer. E aí isso é um incômodo, que é o início do inconformismo. O que muda o mundo é o inconformismo. Inclusive, um dos livros best-seller mundial, né, originais, Como os Inconformistas Mudaram o Mundo. Um dos livros mais fantásticos que eu tenho, inclusive com várias pesquisas derrubando vários mitos, né, sobre o inconformismo. O impacto, o que transforma o mundo é o nível de inconformismo. O nível de inconformismo gera o que todo mundo sabe que transforma o mundo, que é disciplina, que é persistência. Porque você só consegue persistir em algo que não tá dando errado ou que é difícil se de verdade você fala, cara, eu não quero nunca mais isso aqui pra minha vida. É verdade. Não tem como, você não tira a força de algum lugar só de um desejo. Quando é só um desejo, você muda o sonho. Você maqueia o desejo, né? Você dá uma maquiada no... Agora, quando você não aceita, aquilo que gera disciplina. Ele acaba ficando, ele é permanente, ele acaba, realmente não entra na sua cabeça, é inconcebível isso. Você não quer. É não negociável. Não é, porque qualquer outra dor, né, o Viktor Frankl tem lá, né, na Busca de Sentido, né, outro livro que transformou eu como visão de pessoa, de reclamar, de coisa. Lá ele fala lá, né, todo mundo que tem um porquê suporta qualquer como. Qualquer como. Né? Então, exatamente. Quem tem um porquê, né, suporta qualquer como. Então, assim, e aí quem leu sabe exatamente por que ele pode falar com total, né, essa frase com tanta força. Então, quando... por quê? Aquilo que você decidiu não querer mais para sua vida. Eu não quero mais que meu filho passe por isso. Não quero mais que meu pai, né, não tenha um médico para poder ajudar. Quando você decide sobre isso na sua vida, é aí que existe a transformação. Né, vem do inconformismo. Inclusive lá tem uma pesquisa muito legal que eu sempre cito, que é pessoas de classe C e D, elas aceitam aumento de impostos do governo 50% a mais do que as pessoas da classe A. Por que acontece isso? Porque em geral... É complicado pensar nisso. Pessoas da classe C e D, elas têm pouca informação ou informação de baixa qualidade. Ou baixo acesso. O conjunto de informações dela é menor que da classe A. O que eles fazem com aquilo? Como eles não sabem que para tocar um país tem como tocar ao invés de só ficar aumentando imposto, eles aceitam. Exemplo, eu não sei nada de direito. Então o que eu faço? Hoje eu tenho condição. Quando um advogado fala, eu pego outro advogado e mando para ele para os dois discutir. Você pega uma segunda opinião. Porque eu não sei. Então, mas eu tenho condição disso.
Sim. Mas eu não sei. Nem todo mundo consegue. Até não ter condição, tudo que o advogado falava eu aceitava. Então, quanto menos você conhece, mais você aceita. Sim. Quanto menos você conhece, mais você aceita. Então, por que eles... Então, eles não sabem... Por exemplo, eles não sabem o que é uma curva de Laffer. Eles não sabem que existe um ponto de equilíbrio entre cobrança de impostos e arrecadação. A partir daquilo, ou não compensa empreender, ou começa a acontecer sonegação de imposto. Sim. Porque não compensa você trabalhar para ganhar menos. Então, você tem mais risco, trabalha mais e ganha menos. Não faz sentido. Ninguém, em sã consciência, vai fazer isso. Então, a falta desse conhecimento gera isso. Gera aceitação. E aceitação, um povo que aceita, não tem transformação. É só você olhar. Olha, pega Exato. qualquer pega países de DH alto, pega países de DH baixo, pega uma fotografia. Então, pessoas que aceitam, né? Por que nós consumimos talvez carros que só aceitem aqui, não só aceitem mais de 140 países? Porque nós aceitamos para cá, né? Então, quando você aceita, você tem um povo de baixa educação, e aí você tem um funcionário de baixa educação, por isso que toda empresa daqui para frente vai ser uma empresa de educação. Ou ela educa e forma seus próprios funcionários, ou ela educa e forma os seus clientes. Mas ela vai ser uma empresa de educação. Educação é toda a empresa ela vende parafuso. Ela é ela vai ter que ter mais de um coração. Né? Uhum. Ela vai ter que ter um coração de educação. Ou ela forma, educa, acelera dentro, porque o mercado não consegue acelerar. Olha só a defasagem que o Brasil tem por falta de mão de obra. Um monte de empresa não vem para cá ou não cresce mais porque não tem mão de obra qualificada. Não tem mão de obra. Você tem... Ainda, né, recebemos uma informação boa aí, que é um dos menores índices de desemprego, mas em geral são empregos de baixíssima qualidade, porque não tem gente para poder fazer isso. É Então não dá para uma empresa crescer dependendo do mercado formar. Ou eu viro uma empresa de educação e formo aqui dentro, ou eu não vou conseguir crescer no tamanho que precisa. Com vendedor é igual. Com vendedor muito. Gente, vendedor, tá tão difícil achar vendedor bom quanto tá difícil achar gente de tecnologia boa. E é isso que eu ia te falar, porque assim, você falou que o vendedor ele não estuda o caso, ele não estuda o produto, ele não estuda a empresa, e de repente o vendedor também, o fato dele não estar antenado, ou talvez ele não estar tão habituado a entender o que está acontecendo no mercado como um global, isso faz com que ele não tenha tanta capacidade de negociar ou de criar um contexto para a venda do negócio. Ele não tem nível de consciência. Exatamente, ele não tem um nível de consciência. Você não tem mudança, melhoria sem nível de consciência. Ele nem sabe que existe alguma maneira diferente de fazer. Ele nem sabe. Mas um bom vendedor, ele tem que estudar, ele tem que estar ativo, ele tem que ter uma formação acadêmica? Você acha que isso é necessário? Não, de longe não. De longe não. Até porque uma formação acadêmica talvez também não te dê uma experiência de visão. Não, né? Não. Eu trocaria todas as minhas formações. Eu fiz INSPER, USP, eu trocaria todas elas pelos cursos que eu fiz prático de venda. Todas. De venda? Todos. Então, assim, o modelo de educação mudou, por isso nós criamos o Seus Clube. O Seus Clube hoje, né, nós estamos transformando ela esse ano. Estamos com escritório para São Paulo agora. Ver uma empresa de educação de novos negócios, na nova metodologia. 4 dias passando com alguém específico é como melhor do que 4 anos. É uma imersão total. Mas tem que saber, tem que entender de gente. Venda entender. Exatamente, é entender de gente, né? Isso é bem importante mesmo, porque é uma das principais características aí que a gente precisa no vendedor, né? E falando de conteúdo, e você citou vários livros, né, e tudo mais, e você também deve ter muito conteúdo. Onde que a gente encontra todo esse conteúdo, esses e-books e, enfim, o que... A parte mais fácil vai no Instagram. No Instagram tem o Linktree, lá tem tudo. A gente tem cursos gratuitos de várias coisas, nós temos e-book de várias coisas. Aí se quiser aprofundar, obviamente vai pagar, né? Claro. Então aí você tem seus cursos, você vai... tem especializações, tem a Universidade USV, né, que aí é para a empresa tem toda uma trilha de conteúdo, aulas ao vivo, tira dúvida, mentoria, todo mundo trabalha na universidade. Nós estamos hoje com quase 8 mil alunos já na universidade. Cuidado que ele está vendendo, viu? Olha lá, ele está vendendo, ele já está vendendo o curso dele, meu Deus. Deixa eu ver se é bom, vamos deixa eu ver se é bom. Eu já estou querendo comprar. E lá também as pessoas têm acesso a treinamentos, enfim, convenções, aí tem tudo por lá. Clicou, vai falar com alguém, a gente vai tentar entender aí o trabalho e vocês vão receber, quem entrar em contato vai receber uma aula de venda dos nossos vendedores. Eu falo, nem que seja para você conversar e ver como é que os nossos vendedores conduzem. Para você que ainda não me conhece, talvez esteja vendo eu falar tanta coisa, né? Você fala assim, muito bacana falar disso aí, né? Fica fazendo regras, é muito legal falar como fazer e tal. Então, se você duvida como funciona, se isso dá para colocar em prática, você liga nas minhas empresas e vê como meus vendedores fazem todo o processo, como eles conduzem.
separa umas 20 objeções, qualquer uma, testa meus vendedores, mas não faz muito isso não, que o tempo deles vale muito. E eles fazem algumas perguntas para vocês e eles vão ver que você não faz, não é perfil, não é PCI meu, então a gente vai descartar você rápido, a gente não perde tempo com cliente que não tem perfil, até porque você também não perca o seu tempo, né? Mas é uma aula bacana e mostrar que aquilo que eu estou falando aqui, né? Que vendas é uma ciência. Tem metodologia, tem processo, tem etapas, né? E se você pegar isso e colocar em quem tem tesão para ganhar dinheiro, você criou o melhor profissional que tem do mundo, que é um profissional técnico bom, que entende de negócio, gosta de dinheiro, na profissão que mais dá dinheiro no mundo. Afinal, as pessoas mais ricas do mundo trabalham com vendas. Exatamente. E o negócio está indo longe, só que eu tenho uma última pergunta para fazer. O bom vendedor, ele é um bom comprador? O que o Thiago pensa sobre isso? Enquanto eu vou responder, só para então já finalizar, você põe um pouco de vinho aqui, que eu não posso ir embora sem tomar um vinho aqui. Porque isso é na minha comunidade, né, onde eu vivo, da onde eu vim, alguém que abre um vinho para esperar uma pessoa e ele não toma, é uma ofensa. É uma ofensa, ele pode ser, inclusive, é penalidade, ele pode ser preso por isso. Obrigado. Pode ser preso. Da onde eu venho, ele pode ser preso. Rapaz, obrigado. Obrigado. Saúde a vocês, saúde a vocês, saúde. Eu tô tomando porque assim, a minha esposa hoje, vou até confessar aqui, minha esposa hoje à noite vai sair com as amigas para tomar vinho e eu vou ficar com meus bebês lá cuidando. Então eu vou tomar um vinho agora, porque eu também mereço, né? Minha esposa merece, mas eu também mereço. Tá certo, pô, certo. muito bom. Eu também mereço. Olha, eu sou um péssimo comprador, viu? Eu falo isso porque assim, meu pai, eu considero meu pai hoje um cara muito bom em vendas, eu cresci vendo ele vender muitas coisas, desde de carro até imóveis. E foi um cara que sempre vendeu de tudo. E ele sempre falava isso pra mim. O bom vendedor é um péssimo comprador. Eu sou um péssimo. Sabe por quê? Quando eu vejo um bom vendedor, eu me apaixono, eu compro tudo. Eu não peço desculpa. Porque assim, eu tenho pavor. A gente é o mais caro do mercado e a gente lidera o mercado. Então, assim, tudo que eu falo aqui eu me sinto muito à vontade porque, de novo, nós cobramos mais caro e vendemos mais. E todo mundo sabe, quem trabalha com vendas, quando você aumenta preço ou vende mais caro, você tem uma tendência a perder venda, o seu PCI fica menor, normal. Né? Você tem muito mais dificuldade em mostrar por que o seu custa 3 vezes mais que o outro. Né? E o mercado, quase com todo mundo é assim. Você tem uma pessoa que cobra duas que cobram um pouco mais e 99 mil cobrando barato. Então é a briga de 1 ou 2 contra 99 mil, porque toda vez que alguém bate naquela porta, fala, por quê? O seu custa 3, 4 vezes mais. E aí tem todo um trabalho de educação, né? É muito mais trabalhoso vender mais caro, né? Então quando eu vejo alguém fazendo um bom trabalho, aí eu não peço desconto, eu compro muito mais coisa que os outros, porque toda vez que eu tentei apertar, eu também passei mal. Tem uma história incrível que eu fui pra praia, pra Trancoso, e passou um senhor com um filho vendendo os negocinhos de madeira que ele fazia, e aí ele, sei lá, era R$100 e eu queria comprar 2. Eu gosto de ajudar, assim, eu faço isso direto, né? Às vezes eu vejo uma criança vendendo toalha. Aí, quanta toalha você tem? Tenho 20. Tá aqui, ó. Vai pra casa. Não sei se você vai fazer outra coisa, mas eu faço muito. Sorveteiro eu faço direto, cara. Dá tudo sorvete, vai pra casa. Vai fazer o senhorzinho, aquele sol, o senhor de 70 anos, caminhando, não sei o que, chinelo surrado. Falei, vai pra casa. E aí eu olhando, eu falei, pô, faz os dois aí, 80 cada um, faz 160 os dois pra eu levar. Eu não queria levar, mas aí ele tava com os dois ali pra terminar. Ele, puta, eu não consigo tal. E eu, não, mas não sei o quê. Eu falei, pô, vou apertar. Negociando. Do lado tinha 2 seguidores, né? Eu falei, vou dar um show aqui pra mostrar tal. Aí ele olhou pra mim e ele falou, um hotel ali em Trancoso, né? Que fica bem bacana ali, uma referência e tal. Era uma praia particular. Aí ele sabia mais ou menos quem tava ali, né? Sim, aí ele pegou e falou, olha, o senhor pode ter certeza que esses R$40 vão fazer muito mais falta pra mim do que pro senhor. Quebrou. Olha. Isso dói. Minha esposa do lado já deu uma tampada na cara. Eu falei assim, Cara, é bom. Eu falei, 200 e eu vou levar só um. Aí você fica curto pra vender. Essa foi a objeção mais pesada que você deve ter pego. Cara, puta, me quebrou. Eu falei, puta, tava aquele escroto daquele cliente xarope querendo apertar. Um senhorzinho de praia. Senhorzinho de praia com o filho fazendo um negócio. Eu falei, então assim, sou um péssimo comprador e eu vou muito emocionado. Eu tenho TDAH e eu sou ansioso. Então você imagina, quando eu vou para comprar um negócio, o homem em geral já é assim, eu sou pior. Eu vim buscar essa caixa aqui, R$70 tá aqui. Eu quero ir embora, eu já fui lá para comprar, eu não quero. Eu já fui ali. Eu não preciso enrolar muito, né? Então, o carro é a mesma coisa. Então, olha esse aqui. Aí se eu. Não, então tá, ó. Semana que vem eu dou retorno. Não, então eu pago mais. Eu tenho um pavor disso. Eu sou um péssimo comprador em geral. Bons vendedores não são
Quem sabe tá fazendo. Não são compradores, porque eles não querem apertar. Não querem. Olha só, a gente já conversou e falou sobre tantas coisas, mas agora a gente quer conhecer um pouquinho mais de você. De onde veio o Thiago? Quem é o Thiago? Né? Como que enveredou nesse caminho aí de vendas? Fala um pouquinho da sua trajetória. Interior de São Paulo, cidade cercada por cana e alambique, acho que por isso que eu gosto tanto de uma cachaça, uma cervejinha, de um vinho, né? Fui morar fora muito cedo, com 18 para 19 anos, fui morar fora. Quando voltei, precisava trabalhar, tinha pouca experiência, pouco conhecimento. Naquela época, ainda hoje acontece, mas naquela época, quando você não tinha muita experiência nem muito conhecimento, o que mais tinha vaga era de vendas, né? Então, eu sou da época que eu procurava emprego no jornal. Então, domingo, metade do jornal era de emprego, né? E metade dos empregos era emprego para vendedor. Porque não tem empresa que não seja concebida, pensada, né? E próspera, que não passe por vendas. E aí eu comecei na verdade não comecei a trabalhar com vendas. A minha logo que eu voltei, tinha uma vaga, como eu sempre me comuniquei bem, tinha uma vaga para apresentar um programa na TV de vendas. Sabe aqueles que você vai numa loja de carro, depois vai numa loja de sofá? Olha aqui, sofá, suede, 4 lugares. Tá? Eu tive um programa assim aqui em Campinas. Pronto, então você conhece bem, Zé. Exatamente. E eu cheguei lá, era a primeira coisa que tinha, não exigia muita coisa e tal. Vai lá. E aí eu comecei a trabalhar 3 meses assim, aí tinha pouco cliente. E eu ganhava por apresentação. E aí eu fui reclamar com a gerente na época, assim, queria ganhar mais dinheiro, como é que faz e tal. Ela falou, tô sem vendedor aqui. E eu tenho que tocar aqui e tenho que vender. Então eu tô com pouco tempo para vender. Você não conhece ninguém? Eu falei, como que funciona? E aí eu tenho um monte de amigo meu vendedor, tenho vários amigos meus parados, né? Falei, tem um monte de gente parada, eu acho que eles vão topar trabalhar com venda. Tinha acabado de voltar, eu estudei na Universidade de Salamanca, né? Segunda mais antiga do mundo, conceituada e tal. Falei, você tá maluco? Tô estudando, né? Quero fazer pós, tá? Eu vou estudar, não vou trabalhar com vendas. Chega, pra que venda? Eu falei, só me passa. Ela falou, a tabela é essa, se você vender, o preço é esse, se vender, ganha isso. Aí eu olhei e falei assim... Os números brilharam os olhos. Eu falei assim, mas peraí, mas se eu vender um desse e ele pagar 6 meses? Eu falei, você ganha 6 meses. Tá? E se eu vender 5? Eu falei, 5 vezes 6 meses. É a comissão. Eu falei, se eu vender 5 desse aqui, eu ganho o dobro do que eu ganho como apresentador. Eu falei, não... Falei, deixa que eu vou. Eu conheci um monte de gente na cidade, deixa que eu vou oferecer isso aqui. E assim começou, só que óbvio, eu tive 7, 8 anos passando vergonha com vendas, era só na comunicação, era na amizade, prometia mais que conseguia entregar, aquele clássico do negócio, né? Não tinha rede social, então você conseguia... E aí depois, eu ganhei um livro, na época, não sei nem de quem que é, chamado Show em Vendas. Um livro pequenininho? César Frazão, exatamente. Exato. O melhor livro que tem para vendedor começar. Ele é pequenininho, a letra é grande e tem um monte de figura. E é pouca página. É assim, igual pra criança. Era uma delícia. Ilustrativaço. Exatamente. E ele é cheio de técnica. E ali eu falei, caramba, um monte de coisa que eu passo no meu dia a dia que eu não sei, que eu perco venda. Olha aqui. Então o que fazer quando faz isso aqui? Como é que você aborda a pessoa? Que pergunta? Era um manual, né? Era um manualzinho simples, mas dos principais dores. Eu falei, caramba, tem um negócio por... Aquilo ali me despertou. E naquela época, obviamente, não tem tantos estudos como você tem hoje de comportamento humano. Que no final das contas, venda é entender de gente. Talvez os 2 livros que mais transformaram o mundo das vendas foram escritos por psicólogo, não por vendedor, não por empreendedor. Olha que interessante. Que é Spin Selling, que é o Neil Hackham, psicólogo, e Armas da Persuasão, o Robert Cialdini. Os 2 são psicólogos. Nossa, então, assim, não é de vendedor. Então, assim, entender de gente, você vende fácil. E aí, daquilo ali me desdobrou. Eu fui entender como era o comportamento. Naquela época começou a florar muito questão de neurociência. Tá? Os estudos foram evoluindo e eu fui entender, fui estudar sobre venda. E aquilo ali começou a mudar a minha vida. Aí eu comecei a mudar minha carreira de vendedor. Aí eu falei, cara, beleza, agora eu comecei a melhorar como vendedor, mas será que isso aqui funciona nos outros? Larguei, eu ganhava bem numa empresa, fui ser gerente de uma empresa pequenininha, ganhar menos. Porque eu queria ver se eu conseguia montar uma equipe comercial, que eu queria testar aquilo lá. Fomos lá, arrebentamos, montamos uma equipe, padrão, processo, indicador. Falei, cara, saí, montei outra, pum, falei, pronto. Isso aqui funciona nos outros. Eu falei, e na época eu gostava sempre muito disso. Na época meu pai era um educador, tive sorte de ter na minha família pais educadores, meu pai e minha mãe professores. Eu falei, cara, eu vou contar isso aqui pros outros. Eu vou ganhar mais dinheiro. Porque eu consigo multiplicar. Imagina, vendedor é a profissão que mais tem. Eu falei, e aí veio o YouTube. Na época o YouTube era mato. Um potencializador. YouTube e Facebook entregava pra todo mundo orgânico. Época maravilhosa que nunca mais volta. Aí eu falei, qualquer videozinho meu, 500 mil de visualizações. É isso. Botava no Facebook, 1 milhão de comentários. Entregava pra todo mundo.
E aquilo ali começou, e aí eu comecei a rotina e tal, de lá pra cá, são 8, quase 9 anos, produzindo conteúdo todos os dias. Passei por várias empresas, né? Isso é bem resumido, passei por várias empresas, como vendedor, várias áreas. Aí fui gerente, aí abri minha escola de vendas, depois saí, vendi essa empresa, abri minha outra, e agora a gente tá com o Sales Club SV, e hoje é a maior comunidade de vendas do Brasil. Hoje a gente tá em Portugal, a gente tem evento na Colômbia também, vamos pro México agora em 2023. Então a gente agora tá começando a expandir, e viramos hoje a maior referência. O maior canal do YouTube é o nosso. E por sinal, por favor, eu gostaria até que você passasse os contatos, os canais que você tem de acesso, porque as pessoas precisam entender um pouco mais sobre isso. Não é só sobre vendas, mas sobre se conhecer também. 90% é de graça, tá? Então não tem desculpa. É só você querer. Aí o resto tem pago lá, mas 90% é de graça. Canal no YouTube. Então no YouTube você vai colocar Thiago Concer, com CH, CONCER. Então para você poder anotar, Thiago Concer no YouTube. Muito fácil, vai lá aparecer em primeiro lugar, verificadinho lá no YouTube, né? Instagram, Thiago Concer Oficial, mas na hora que você colocar Thiago, um TH, já provavelmente vai aparecer ali um dos primeiros. A gente também, no ano passado, a gente ganhou como o Instagram de maior relevância na área comercial, né? E a gente tem um site com todas as informações nossas também. Lá tem muito curso gratuito, inclusive sobre CRM, manual. Então lá a gente ajuda de forma gratuita 90% dos vendedores. Inclusive muitas empresas usam o canal do YouTube para treinar a equipe comercial. Porque toda semana são 2 vídeos que a gente fala desde técnica de venda, abordagem, atendimento ao cliente, gestão, tudo na área de vendas. Então a pessoa usa muito como uma trilha e ela vai andando, né? Aí conforme ela bate, aí depois ela vai implementando, indo em outros lugares. O site é thiagoconcer.com.br. thiagoconcer.com.br. E se a pessoa quiser fazer a imersão, aí tem o Sales Club também. Exatamente, o Sales Club é muito bacana, tem o Instagram dele todo lá, mas no meu Instagram, no Linktree, você tem todo o acesso. Clicando lá, você tem acesso a tudo, a entender mais sobre o Sales Club. Lembrando, é para gestores e donos de empresa. E para vendedores é o SV. Nós estamos fazendo agora a junção, Sales Club com SV, porque faz parte da trilha, obviamente, de solução. Mas quem quiser então saber mais informações, quem é dono ou gerente, pode passar com a gente lá, a gente tem toda uma trilha de educação no Sales Club. E é isso aí. Fechou? OSV, orgulho de ser vendedor. Orgulho de ser vendedor. Aqui, ó, pulseirinha, ó. Trouxe 2 para deixar para vocês. Trouxe para vocês aqui, ó. Bem bacana. Legal. Obrigado. Olha, foi um prazer receber você, viu, Thiagão? Foi sensacional, a história de vida aí muito completa, muito bacana. E ver toda essa trajetória, esse início que você construiu e hoje você ser uma sumidade na questão de vendas, que eu acho que é a força motriz do país, é a força motriz de qualquer... É o monstrão. Monstro nossa das comunidade vendas. De monstros. Toda vez que eu mando mensagem pra ele sempre, e aí, monstro? Não, o cara é fera. Quem não demais. acompanha vai ver lá, né? A gente usa essa linguagem tanto no YouTube quanto no Instagram. A gente chama o pessoal de monstrão e monstrinha, né? Exatamente. Quem é acima da Amélia. Obrigado pela oportunidade. Eu queria que todo mundo, né, que tivesse qualquer tipo de dúvida, entrasse em contato. A gente tem toda uma equipe nossa, né, nas redes sociais. Exatamente. Tem eu também, a gente responde. E que a gente possa levar cada vez mais isso no coração da empresa, que é o departamento comercial, levar esse profissionalismo, porque todo mundo se beneficia, né? Da onde entra o dinheiro. Coração não é porque é a parte mais importante, mas é porque dali bombeia dinheiro para todos os outros departamentos. Infelizmente, é o mais amador. É só você olhar em todos os setores, como sistema, processo, modelo de contratação. Quando você vai olhar o financeiro, você faz 30 entrevistas, faz teste de Excel, teste de HP12C, teste de matemática financeira. Você quer saber 2, 3 empregos que ela já trabalhou para você ligar, para saber, né? Todo esse cuidado. Aí você vai contratar um vendedor. Você vai lá e pergunta, você não conhece ninguém aí, não? Não, porque é displicente. Quando não pergunta, você não tem ninguém parado, não? Quer dizer, parado, que a gente parado é gente ruim hoje em dia, né? Exato. Então, assim, você vê na contratação, você já vê que o departamento comercial é o mais subestimado, né? Exatamente. Então, vamos mudar isso pelos vendedores e pelas empresas. Não, eu fico muito feliz que você faça isso e realmente foi um prazerzaço. Um prazer enorme ter você também hoje com a gente aqui, viu, Kátia? Bom demais mesmo. Eu que agradeço também essa oportunidade incrível. Thiago, né? Prazerzão também conhecê-lo pessoalmente. Prazer todo meu. Muito obrigado por acompanhar mais esse Superlógica Talks. É o nosso podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Hoje eu estive aqui com o Thiago, a sumidade de venda, Thiago Concer. Se você gostou, conhece alguém tão bom quanto o Thiago, manda aqui pra gente, curta aí, encaminhe para os seus amigos, ative o sininho e vem com a gente que tem muito mais. Muito obrigado.